Não tem. O Congresso não tem não só margem de manobra, mas não tem nenhum tipo, Valdo, de possibilidade de articular, de bater de frente, entrar no embate com o Supremo neste momento. Não tem. A única coisa que cabe ao Congresso, se ele quisesse entrar nesse embate, seria repudiar cada vez mais o que o governo do Trump fez ou resolver a situação política do Eduardo Bolsonaro. Conversei com vários deputados nesses últimos dias sobre a situação do mandato parlamentar de Eduardo Bolsonaro. Você até ouviu o deputado Ottoni aqui ontem, ele falando, tem aquelas questões pragmáticas do Congresso. Ele não está falando nada que a gente não escute de fato, vindo dos deputados. Mas é uma vergonha para o Congresso não resolver. O que é, de fato, decoro parlamentar para o Congresso Nacional? Se a falta de, né? Se não for isso que o Eduardo está fazendo. Não tem ninguém questionando, tá no recesso. Sei, mas a gente sabe como é a urgência do Congresso. Então, se eles quisessem resolver, eles teriam resolvido já a situação do Eduardo há muito tempo. E é uma situação tão grave que merece romper o recesso, claro, soltar uma nota, sei lá, né? Porque é o país, não é nem uma coisa pessoal, é o país, né? Mas, Merval, no fundo, é um gigantesco medo que esse Congresso tem da milícia bolsonarista nas redes sociais. Tem um medo, porque quando você conversa off the record com 90% dos deputados do Centrão, os senadores do Centrão, as opiniões deles não são muito diferentes das nossas, em relação ao que o Eduardo está fazendo de errado, os efeitos negativos que isso vai ter para a oposição em 26. Mas ninguém tem ali coragem de enfrentar um Bolsonaro porque acha que isso vai, né, é como se fosse isso vai contagiar e vai acabar com as chances dele de ser eleição. Então é uma coisa assim, é vergonhoso, a ponto que na segunda-feira 50 deputados federais fizeram um papelão de ir para a Câmara sabendo que não ia ter sessão nenhuma, enfim, só para posar para uma foto com o ex-presidente. Ou seja, um medo, porque não é uma questão de, não é apoio, é submissão que um grupo tem ali em relação a o que os bolsonaristas podem fazer nas redes sociais e impedir a reeleição deles em 26. Mas esse espaço começa a diminuir um pouco, na minha visão, a partir do tarifaço. Com o tarifaço, eu acho que o que o Thomas falou ainda é a realidade, mas ela começa a diminuir a partir do movimento que Eduardo Bolsonaro fez nos Estados Unidos. Bom, é difícil ficar ao lado do que Eduardo está fazendo nos Estados Unidos. Tanto que Hugo Mota baixou uma determinação, ligou para os líderes do PL, não façam, eles fizeram, então vou baixar uma determinação aqui, vocês vão ser obrigados a seguir. E acabou inviabilizando uma entrevista que Bolsonaro ia dar, por conta também de Alexandre Moraes, mas também por conta dessa decisão de Hugo Mota. Então, teve um enfrentamento ali, é claro que eles sabem que o espaço ainda não demanda isso, mas é óbvio, né? Aqui a gente conhece, não vão querer que a gente fale o nome deles, mas a verdade é essa. Ciro Nogueira, Arthur Lira, Marcos Pereira, Rueda, esses políticos que ainda dependem de Bolsonaro numa eleição, eles estão sonhando com um dia em que vão poder eleger um candidato que não seja, que seja, por exemplo, Tarcísio Gomes de Freitas, que eles possam ali ir deixando o bolsonarismo de lado. O bolsonarismo serviu para eles neste momento, eles se agarraram ao bolsonarismo durante o período do governo do ex-presidente, né, por uma questão de sobrevivência, porque Bolsonaro deu o controle do orçamento para eles, né, algo que eles nunca tiveram de uma forma com tanta liberdade assim, mas fica óbvio, né, aqui conversando nos bastidores, como eles querem tentar se afastar de Bolsonaro e do que eles chamam das encrencas que a família Bolsonaro provoca, né? Então eu acho que isso também começa a criar um ambiente que isso pode prosperar. E o tarifaço, defendido por Eduardo, e que Bolsonaro abraçou também, agora tenta se desvencilhar dele, isso acaba criando um ambiente para que essa turma do Centrão não fique a favor do bolsonarismo. Então, acho que o terreno começa a se movimentar. Se vai se alterar o cenário, eu não sei, mas que ele começa a se movimentar, ele começa.